Marcelo Deda Chagas foi candidato a prefeito de Aracaju, venceu as eleições e imediatamente, como é natural, se iniciou uma disputa pela ocupação de cargos no poder executivo municipal. Essa é uma luta normal dentro dos partidos políticos e nas coligações que dão sustentação a uma candidatura. Neste vídeo de memórias, o jornalista Luiz Eduardo Oliva nos fala de tal processo e também nos faz o relato do prefeito Marcelo Deda, candidato a governador de Sergipe, e do seu trabalho como líder do Grupo Liberte-se e uma figura de proa na campanha de Marcelo Deda, candidato a governador. Vamos acompanhar o seu depoimento. Quando eu fui tomar posse, eu não tinha preparado nada, não sabia. Quando a Valava veio para mim, eu aí discursei, que eu sempre fui um apreciador, vi o PT nascer quando eu era pró-reitor e tal, e encerrei com um verso de... Eu encerrei, no meio, eu disse duas coisas. Um, eu lembrei Olavo Bilac, que Olavo Bilac dizia, ora direis ouvir estrelas, e a estrela era perdeste o senso, e no entanto, peguei a Via Láctea de Bilac, declamei alguns versos, que foi o que me veio na cabeça, que eram as estrelas, que ora direis ouvir estrelas, e que eu fui ouvir as estrelas do PT, e encerrei com um verso de um Naldinho. Eu disse, quero dizer a vocês que o Naldo Alencar, que é um dos meus poetas prediletos, ele escreveu um livro chamado Elogios aos Peixes Ágeis. E nesse livro ele se confessa um poeta menor, sendo ele poeta maior. Ele dizia, ele homenageava 6 ou 8 poetas brasileiros, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, Paulo Mendes Campos, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, 6, e tinha mais outro, eu me lembro desse. E ele encerrava, e ele dizia que era os elogios aos peixes ágeis. Então, o que é que me resta a vocês? Estou chegando ao PT, me resta elogiar os peixes ágeis para vocês. E vou dizer, então, encerrar com o verso de Naldo Alencar, que ele dizia, eu gostava muito de declamar, o meu nadar é tão breve, meus oceanos tão frágeis, mas conforta-me contemplar os outros peixes mais ágeis. Aí, aplaudiu todo mundo, telefone, aí isso foi um corte, volta para Itabaiana. Telefone toca dela. Eu digo, vai me convidar para algum cargo, sabe? Secretário dele. Oliva! Eu digo, diga dela. E aí, tudo bem, tudo bem. Ele disse, rapaz, estou precisando de você. Ao seu dispor, ele disse. Lembra daquela poesia aquela poesia de Ronaldinho? Eu te lembro, eu quero encerrar a minha carta, eu estou concluindo a minha carta, renunciando ao cargo de líder do PT, e queria encerrar com aqueles versos. Você autoriza, ainda diz assim, quem tem que autorizar é o Naldo Alencar, não sou eu, que é o autor, mas ele não vai se incomodar, não. Você lembra, eu te lembro. Meu nadar é tão breve, meus oceanos são frágeis, mas conforto-me contemplar os outros peixes mais ágeis. Deda, inclusive, me mostrou a carta, que eu devo ter guardado em algum lugar, que ele tinha uma cópia. E, inclusive, ele passou uma época inimigo de Clóvis. Clóvis conta essa história com muito bom humor. E ele era doido para fazer amizade novamente. Porque ele veio lançar um livro dele da atuação no primeiro mandato de deputado federal, fez um oferecimento que era uma página inteira da primeira livro para mim, e disse, mostra Clóvis, ele morrer de ciúme, mostra Clóvis. Que era ele querendo fazer amizade com Clóvis de volta. Então, Deda, cadê? Aí, quando eu percebi que ele não ia me convidar para nada, Mônica estava desempregada, eu disse, eu disse, Deda, agora deixa eu lhe pedir uma coisa. Ele disse, o que é? Rapaz, eu queria um emprego porque você me arranjar uma coisa para Mônica. Me arranja um negócio para Mônica. Aí Mônica disse, aí ele disse, tá, mande o currículo dela para Pedro Lopes. Aí eu levei o currículo para Pedro Lopes. Deda tomou posse. Eu fui, Alcides estava aqui, todo mundo. Em janeiro, nada de Mônica. Fevereiro, nada de Mônica. Alcides Melo, que é um amigo irmão, sempre a gente se fala por telefone, ei, Raitozinho, diga assim, não. E aí, Mônica está trabalhando aonde? Que assim sabia. Eu disse, nada, até agora. Reitorzinho, aprenda uma coisa. Alcides, macaco velho. Alcides, se eu fosse alguma coisa, eu trazia ele. Havia um cão para trabalhar, uma cabeça da porra, um talento do caralho. Ele disse, lembre de uma coisa, político só trabalha com pressão. É tanta pressão arrodeando o político, que aqueles que não pressionam mais, ele nem se lembra. Se você não pressionar a Deda, ele não vai lhe arranjar nada.
Aí o sangue subiu. Eu já sabia as nomeações todas. A secretária, uma das assistentes de gabinete dele era Andréia. Você teve, como é que é? Durante o tempo de mandato, Deda alugou como os deputados federais e senadores alugam sempre uma base em Sergipe, ele alugou uma sala no Paulo Figueiredo, que era em frente à minha, em frente, literalmente em frente. É a minha de Mané Cruz. Deda toda vez, ele não tinha nem impressora. Quando eles queriam imprimir qualquer coisa, eu ia imprimir na impressora do meu gabinete, meu escritório da datilografia, ou de advocacia. Não tinha telefone quase, o celular era pouco, o telefone sem fio. O telefone deles tinha um fio enorme. Quando o Pedro Lopes saía, ele botava o telefone do corredor dele com aquele fio no chão para minha secretária atender qualquer coisa. Toda vez que Deda vinha para aqui, ele quando chegava, ele ia direto no meu gabinete bater papo comigo. E aí Pedro Lopes vinha e ele ficava conversando comigo. Então você veja o nível de relacionamento. Tanto que Zé Luiz, que era o motorista de Deda, acabou casando com a Andréia, que era minha secretária, por conta disso. Pois bem, Andréia, aquela loura, e tal. Aí Andréia, eu chego um dia, eu aí botei um terno, subi aquelas escadarias que eu já conhecia do Inácio Barbosa. Quando eu cheguei no gabinete, Andréia, doutor Luiz, eu digo, eu quero falar com Deda. Não, ele não está aqui, não. Eu digo, então, e Pedro Lopes? Não, peraí, deixa eu anunciar. Eu digo, não vai anunciar porra nenhuma, não. Aí eu meti a mão na porta, eu digo, porra de anunciar agora? Meti a mão na porta, meio um gesto. Mas você sabe, esse gesto de raiva e tal, hoje eu acho que não faria, mas é aqueles arroubos que a gente tem meio. Meti a mão na porta, quando o Pedro Lopes me viu, eu digo, eu quero saber o seguinte, que enrolada é essa? Porque eu desci, todo mundo é nomeado, agora eu me arrombando a vida inteira. A vida inteira, eu nunca peço porra nenhuma, minha mulher desempregada, e vocês nomeando gato, cachorro. Como é que eu, que dou essa ajuda toda, isso é uma batalha, todo mundo se reúne, nós somos da mesma batalha. Os cargos assumem, eu não tenho direito a nada. Aí, eles, não, já tem, inclusive, um cargo para você. O prefeito ele disse que tem um cargo aqui, agora não é o que você pediu. Porque Mônica não fez curso superior, não estava preparada, tinha sido bancária. E eu disse, Deda, me bote ela na chefia de gabinete. Como eu tinha sido secretário, eu sabia até qual era o carro. Aí onde vem a sorte da vida das coisas. Ele disse ela para ser a gerente de recursos humanos do secretário da Saúde, Rogério Carvalho. E eu parei assim, puta que pariu. Aí ele disse, mas Deda disse que depois arranja o que você quer. Mas por enquanto que ela pegue. Segunda-feira eu dou a resposta, era uma sexta. Fui para a Escariz, comprei uma porrada. Mônica, não vai, vai. Você vai pegar. Porque política é o seguinte, Mônica, se a gente disser que não, ele não vai dar mais nada. Ele vai dizer, eu ofereci, você não quis, não se preocupe. Aí eu fui para a Escariz, comprei uma porrada de livro de recursos humanos, peguei minhas apostilas de mestrado, que eu fiz de direitos humanos e administração, e combinei com a Mônica o seguinte, todos os dias, ela ia, acho que até já lhe contei isso, ela ia com Rogério, despachava de noite, levava para casa e eu despachava, até que ela criou o voo próprio. Bom, mas passou. Deda se reelege prefeito, e eu, mais uma vez, na linha de frente, nada para cá. Aí, Jorge, eu peguei o PDV e digo, eu não quero mais porra nenhuma com política, não quero mais nada. Não quero, por quê? Mônica, com aquele cargozinho, quer dizer, eu estou para quê? Eu trabalho de graça, sou partidário, sou não sei o quê. Por que eu estou? Por quê? É amor à causa. É possível que não tenha um mínimo de pragmatismo nisso, né? Aí, sim, se eu não sirvo, eu sirvo para fazer chegar ao poder e não sirvo para estar no poder, nada me interessa. Então, eu tinha, com a ajuda do meu pai, comprei uma agência de correio ali na Avenida Hermes Fontes. Papai tinha já a de cá, ele com Carmelita, ali da Arauá 600, e fui viver minha vida, né? Como advogado, como empresário iniciando e mais nada, e professor da UNIT. Me chega um telefone de Jorge Moreira, filho de Dona Alba, irmão de Jorge Moreira. Jorge, meu amigo de infância, e muito ligado. Tudo que eu fiz, aquela semana da criação que eu falei, o ilustrador foi Jorge. Jorge ilustrava, Jorge tinha as coisas. Dona
Jorge era assim, Jorge era engenhoso. E ele aí chega para mim e me diz, Luiz, eu queria conversar com você. Eu tenho uma ideia para apoiar dessa. Eu digo, puta merda. Eu já estava fora. Ele aí vai. Eu digo, tá, eu estou na agência do Correio. Ele me aparece lá com uma pastinha e disse, eu queria criar um movimento, mas eu não tenho, sei que tem, eu a cabeça você, um movimento chamado Liberte Sergipe, João Alves. E aí me contou, e eu quis dizer não, mas a empolgação dele era tanta que você fica naquela, porra, o cara lhe procura, depois não sei quanto tempo, empolgado, achando que é você, ia ter um tiro nos cornos dele. Mas tá, Jorge, então me dê, como é que tá? Ele disse, não, eu queria redigir um manifesto, uma coisa e tal. Ele disse, tá, me dê que eu vou estudar. Aí fui, estudei aquilo tudo, fiz os propósitos, mais ou menos, que seria da conversa do movimento, e marcamos uma reunião no IAT, na quinta-feira seguinte. E eu já chamei Zoroastro Santana, que morava aqui, chamei Mascarenhas, João Mascarenhas, que não era de esquerda, nunca foi e tal, mas era muito amigo meu, estava voltando e tal, mas eu chamei ele. Chamei Genival Nunes, que também estava de fora por causa das PAN e etc. Genival levou a trilha a colo Alex, professor Alex, que trabalhou comigo, e quem foi mais? Eu acho que mais 4. Só. E Jorge Moreira. Sim. Aí fomos no IAT. E aí, esse movimento começou a tomar corpo. Compramos um livro de ata e eu comecei a coordenar o movimento, naturalmente, com o Jorge, mas eu fui à frente por uma questão natural de iniciativa, natural de coisa, mas nunca deixei. Como, durante o movimento, o movimento tomou corpo e tal, e aí a gente resolveu fazer um ato do Teimonde. Quando a gente resolveu fazer um ato do Teimonde, espalhamos na cidade uma terça-feira. Lealdo também já veio, abriu o Teimonde. Numa terça-feira, ele abriu o Teimonde sem abrir um copo de cerveja. A ideia era exatamente não misturar as coisas. Não era um bar. Era uma noite para a gente lançar oficialmente. Combinamos como é que lançar e convidamos a sociedade. Rapaz, de repente me aparece Jorge Santana, que era ligado ao clube de diretores lojistas, aquela turma. Começa a me aparecer uma ruma de gente nessa noite. Deda não podia ir, mandou Eliane. E quando eu olhei, era gente do Teimonde tomou. E me lembro bem, quando a Eliane pegou a palavra e se referiu a mim, que quando chegou, não me conhecia, não sabia da minha amizade com Deda, e de repente ela estava profetando, eu apareci para ajudar ela a profetar e tal. Ela contou como me conheceu e me se empolgou e me botou nas alturas, realmente, e tal. Que Marcelo não pôde, que ela não chamava Deda, não. Marcelo não pôde vir, etc, etc. E até meio chateado que a Deda não foi, mas foi um sucesso total. O fato é que o Liberte-se toma corpo e vira o movimento em oposição àquele que Mané Castro criou de João Alves, chamado, como era, Onda Verde, aquela Onda Verde de João. Eu me lembro até que uma vez eu vi Silvio Santos, numa eleição passada, Silvio Santos todo de verde, eu nunca esqueci. Usando verde, ele me respondeu engenhosamente, estou dando dignidade à cor verde. Entendeu? Aí o movimento tomou conta das ruas, 7 de setembro, a gente ia com as bandeiras, ia com barra de chuva, o povo passava e a gente... E aquilo, quando chegou à direita, nesse dia, eu disse, ganhamos a eleição. Me lembro bem que eu disse, ganhamos a eleição. Não tem como não ganhar a eleição diante de uma perspectiva dessa, né? E a coisa foi tomando corpo, Deda ganha a eleição para governador, né? Ganha a eleição e cria o grupo de transição. Mais uma vez, ele criou, de última hora, por lembrança, inclusive, Nilson Lima, inegavelmente, que era quem coordenava, disse, Oliva, lembro, chama Oliva. E me botaram no grupo de direitos sociais, que seria a base dos direitos humanos, direitos sociais, mais ou menos. Eu, Clóvis Barbosa, Carlos Nobre, não, é Nobre, o outro, sem ser Carlos Nobre, é Carlos Nobre mesmo, como é o nome são dos dois nobres, todos os dois morreram, um que ficou no hospital o tempo todo e o outro que ficou, que era o jornalista, é o outro daqui, o Altão. Ele, Ivanda, que foi vereadora em Pirambu, do PCdoB,
Eu levei Nilson Lima, que não tinha nada também na coisa. Levei Mascarenhas. E ficamos um grupo pequeno. E esse grupo ficou preparando. Logo, logo, Deda começa a compor o governo e já chama Clóvis para ser chefe da Casa Civil. E anunciou Clóvis como chefe da Casa Civil. Clóvis me chamou, mais uma vez, tipo, estilo Joelina lá atrás, me chega e diz, olha, coordena agora. Eu vou cuidar da Casa Civil. Nesse ínterim, quando Clóvis foi olhar a Casa Civil, chamou Deda e disse, Deda, para eu cuidar de garçom, cuidar disso, você botou a Secretaria de Governo que faz as leis. Entregue a Secretaria de Governo, que está com Oliveira Júnior, entregue ele à Casa Civil e me entregue a Secretaria de Governo. Entendeu como é que foi as coisas? Que ninguém sabe. Oliveira Júnior chega a chefe da Casa Civil, que era uma espécie de primeiro-ministro, por conta dessa renúncia, por assim dizer, por essa defecção de Clóvis. E eu fico lá. Não nego que eu tive duas grandes ajudas. Não, uma grande ajuda. Não. Sim, antes, eu já tinha feito o programa de direitos humanos e social de Deda para governador também eu fiz. Georlise colaborou comigo. Rocha, Coronel Rocha, na época, me admirou muito, que hoje virou um bolsonarista da peste. Eduardo, que era tenente na época, depois virou coronel, foi sempre o chefe da segurança de Deda. Então, Mané Castro, me ajudou, Georlise, naquela época, há muito tempo, quando Deda foi candidato a prefeito ainda, para ver que ações tomava a guarda municipal. Quando chegou dessa vez, a secretária de Justiça e Ação Social era Georlise. E Gel, que eu conheci Gel do PSD, chamo de Gel, tenho um carinho por ela. Gel novinha, foi juíza do futebol, foi tudo, entrou no PSB na época. E Gel escancarou a Secretaria de Justiça para a gente, sabe? Chamou todo mundo, eu vou fazer justiça a ela. No governo, chamou todo mundo, disse, olha, Luiz Eduardo é meu grande amigo aqui, arquivos, tudo, de mão beijada, e Clóvis queria a Secretaria de Justiça. Havia a possibilidade, eu também, eu fiquei na expectativa que seria. Mas as negociações políticas vão existindo, caiu para Benedito Figueiredo. Eu tinha a incumbência, então, de todo aquele trabalho passar para Benedito. Vigenal Nobre, é que ficou, a Ivanda ficou de fazer a parte das mulheres, política para as mulheres. Eu não sabia nunca que eu ia acabar sendo secretário de Direitos Humanos. Política de mulheres. Ivanda entregou. A parte de movimento negro, Vigenal não entregou. E a gente ligava para Digenal, ele não vinha. Eu acho que Digenal já tinha alguns problemas, até que ele me aparece um dia, já com o relatório pronto, que fui eu que fechei o relatório, me aparece com a parte que ele escreveu para as políticas de igualdade racial. Quando ele me entrega isso, não dava mais para entrar no relatório, estava pronto. Estava por quê? Porque era no dia seguinte, eu tinha reunião com o Benedito Figueiredo. Eu tinha que refazer tudo. Entendeu? Já estava impresso e tal. Aí, é interessante para ver as coisas Sergipe, porque numa memória eu escrevi isso, fiquei ou não. Benedito Figueiredo chega, eu digo, daqui, ó, Benedito. Claro, ele me conhecia, tá aqui, Bené, papapá, passo para ele, e tal. Quando eu acabei de explicar, disse assim, rapaz, tem esse aqui que o movimento negro não pôde fazer, não deu tempo para fazer, e Vigenal Nobre me trouxe depois, e você leia, porque a gente fica como anexo, não está dentro do bojo das políticas, porque não deu tempo para ele chegar. Tem alguma coisa que eu escrevi, mas não tem, porque era dele. Eu escrevi que era preciso andar para alguma coisa nessa área. Não tinha a Secretaria de Direitos Humanos, era a Secretaria de Justiça e Cidadania. Ele olhou e disse, isso aqui, e eu quero lá isso. Rasgou e meteu na lata do lixo.